Olá, sejam bem-vindos para o primeiro episódio do podcast Experiências. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha própria experiência. E através desses conhecimentos, essas pessoas que eu conheci, lugares que eu fui, cada um contribuiu para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. E hoje eu quero contar como é que eu descobri, como é que eu identifiquei, né, a vocação, o chamado. Tá? Desde jovem, eu tinha facilidade de comunicar com as pessoas. Eu me aproximava, as pessoas falavam, se aconselhavam, relatavam histórias da sua vida, do seu passado, das suas angústias, e eu me perguntava, por que essas pessoas estão compartilhando comigo essas histórias? Por que essas pessoas o que elas viram em mim, né? E aí eu comecei a buscar, né? Entendimento, comecei a ler alguns livros, comecei a fazer algumas pesquisas e como se fosse um dom, né? O dom do aconselhamento. Eu compreendi que a facilidade, a forma como eu comunicava com as pessoas, o jeito que eu falava com elas, isso cativava. Então ela se sentia confiante, segura em compartilhar as suas histórias. E cada história que eu escutei, às vezes eu me perguntava, como é que eu posso ajudar essa pessoa? O que é que hoje, uma jovem ainda que não tinha uma carreira profissional definida na área humana, né? Mas o que é que essas pessoas viam em mim? E através do meu aconselhamento, eu percebi que muitas tinham dificuldade no relacionamento afetivo, no relacionamento familiar, e isso levava para a vida dela, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. E muitas histórias, eu estava passando por alguns lugares. E esses lugares, muitas vezes, eram um lugar de férias, um lugar de distração. E a coincidência de pessoas com as mesmas histórias não parava de se repetir. E aí eu procurei me aperfeiçoar. Eu fui para a área humana, eu fui estudar o comportamento humano, a mente humana. E cada vez mais que eu estudava, mais eu gostava. E uma das experiências mais marcantes que despertou realmente a intenção de eu ajudar as pessoas com terapias, aconselhamentos, foi quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Eu tinha uma aula específica falando sobre cuidado de crianças e família. Então, ali eu conseguia compreender a formação de uma família, a formação de um ser, a criação de filhos. E, nesse momento, despertou por que não ajudar de uma forma mais profissional, né? Após essa experiência, eu cresci muito como pessoa, cresci como um profissional, só que naquele momento eu tive que regressar ao Brasil. Mas foi um momento muito bom, porque no Brasil eu coloquei em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, que tudo aquilo que eu experienciei. E o mais interessante, as culturas que eu convivi. Então, eu consegui entender a família da perspectiva, seja da África, seja dos Estados Unidos. Isso acrescentou muito para a minha vida. Quando eu estava no Brasil, eu compartilhei, eu troquei experiência, eu apliquei esse conhecimento em vários lugares. Tanto na região onde eu estava, que seria São Paulo, e depois eu fui para o Nordeste. E eu tive uma oportunidade em 2016 de ir para o Iraque, após a guerra da Síria. Então aquilo foi marcante na minha vida, porque tudo aquilo que eu já tinha aprendido, que eu estava praticando no Brasil, agora eu estava com um momento delicado na vida das pessoas, daquelas pessoas que eu conheci, daquelas pessoas que eu visitei, só que eu não tinha tempo ou toda a ferramenta necessária para ajudar aquelas pessoas. Mas era muita gente, eram vários tipos de situações. E o que eu aprendi muito ali é quanto as pessoas são capazes de passar por dificuldades, mas também quanto elas têm capacidade de superar conflitos, superar a falta de recurso, superar a perda, que era algo muito relatos repetitivos ali naquele momento que eu estava. Então eu voltei para o Brasil após esse período de imersão naquele local. Para mim, eu falo que foi uma experiência marcante, foi uma experiência boa, mesmo passando por umas situações delicadas, conhecendo aquelas pessoas, mas acrescentou para minha vida, acrescentou para minha carreira.
eu voltei para o Brasil e decidi me aprofundar mais ainda em psicanálise, em coaching, em mentoring, e eu não tenho parado. Eu tenho sempre me aprofundado no meu conhecimento, né, em terapias, aconselhamento, para que eu possa levar esse recurso, levar essa maneira como as pessoas precisam entender a si e entender o outro. Uma das coisas mais que eu percebi, as pessoas passam por superações, sim, mas um fato muito importante é a forma como você ama o próximo. Como é que você se doa para esse próximo. Seja em pequenas ações, seja em pequenas atitudes, mas o quanto que você, hoje, você pode expressar para as pessoas um pouco do seu amor. E é isso que falta nas pessoas. Levar esse amor para onde você for, seja dentro dessa casa ou para fora, né? E eu voltei com essa bagagem muito cheia e eu não tenho parado. Eu tenho cada dia mais levado esse amor para as pessoas de diversas formas. E através dessa minha experiência, eu quero que você reflita sobre essas questões do amor, como é que você está expressando amor para as pessoas e em volta de você e através de você. Por isso que daqui para frente, fica comigo para conhecer mais história, mais relatos sobre as minhas experiências e experiência de outras pessoas que eu vou trazer aqui, porque para tirar ensinamentos para a nossa vida. Em particular, eu quero dizer que um momento da minha vida eu deparei com muitas pessoas sofrendo sobre questões de relacionamentos abusivos e eu tive o dom, né, de criar um e-book. E esse e-book ele vai estar disponível nas minhas redes sociais. Tá? Esse é um dos primeiros que eu quero criar. Mas eu quero que você entre nas minhas redes sociais, adquira e que você possa aplicar aqueles conhecimentos. E você possa compartilhar também com as pessoas que precisam aprender e reaprender sobre relacionamento. Então, fica comigo para os próximos episódios.